Olá, povo de Deus, a paz de Cristo, amor de Maria a todos, aqui é o Felipe. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Minha Fé Católica, também no canal Ser Católico, onde esse vídeo também será postado. Bem, hoje eu estou aqui mais uma vez a pedido de um inscrito aqui do canal, né? Em comentário de um vídeo meu, me pediu para fazer um vídeo sobre esse assunto do vídeo de hoje, que são as indulgências. Inclusive, eu mesmo já pensava em fazer um vídeo sobre esse assunto de algum tempo. É um assunto interessante e importante ser tratado, porque também é um assunto que é muito distorcido pelos protestantes para atacar a fé católica, né? Como muita coisa na fé católica eles distorcem. A questão das indulgências é mais um caso desse, né? Protestantes, quando vão falar das indulgências, quase sempre, ou sempre, né, se não for sempre, eles distorcem, eles batem espantalhos. O protestante ele acha que indulgência é uma compra de perdão, alguma coisa assim. Mas não é nada disso. Hoje eu vou mostrar o que realmente são as indulgências. Aí eu vou mostrar que não tem nada a ver com uma compra de perdão. E na verdade, compra de perdão é uma coisa que a igreja condena. O comércio dos bens espirituais, a igreja condena. Então, esse aqui é o meu material, tá aqui na tela. As indulgências tá aqui no título, na capa do material, é a remissão da pena temporal através do magistério da igreja. Isso são as indulgências, né? Beleza. Então, esse vídeo foi um inscrito que me pediu nos comentários de um vídeo meu. Tá aqui o print do pedido dele, né? Salve Maria, irmão Felipe. Será que você poderia fazer um vídeo falando sobre as indulgências na Bíblia e na Sagrada Tradição? E como eu prometi, falei sim, né? Eu prometi. Estou aqui hoje fazendo. Então, primeiro, o que são as indulgências? O que realmente é uma indulgência? Já que vamos falar desse assunto, a gente tem que começar explicando o que é, de acordo com a doutrina católica. O que a igreja diz sobre esse assunto. E eu vou começar aqui fazendo uso de um documento do Papa São Paulo VI, que é a Constituição Indulgenciária Doutrina, que é um documento de 1967 sobre esse assunto. Explica o conceito de indulgências e traz algumas normas para a aplicação das indulgências na igreja. Né? Então, nos números 2 e 3 desse documento, ele vai dizer o seguinte: ó. Assim nos ensina a revelação divina que os pecados acarretam como consequência penas infligidas pela santidade e pela justiça divina. Penas que devem ser pagas ou neste mundo mediante os sofrimentos, dificuldades, tristeza desta vida e, sobretudo, mediante a morte, ou então, no século futuro, pelo fogo, pelos tormentos ou penas purgatórias. Século futuro é depois da morte, né? Da mesma forma, achavam-se sempre os fiéis convencidos de que o caminho do mal é semeado de numerosos obstáculos, duro, espinhoso e prejudicial, aos que por ele enveredam. E essas penas são impostas pelo julgamento de Deus, julgamento a um tempo justo e misericordioso, a fim de purificar as almas, defender a integridade da ordem moral e restituir a glória de Deus à sua plena majestade. Todo pecado efetivamente acarreta uma perturbação da ordem universal por Deus estabelecida, com indizível sabedoria e caridade infinita, e uma destruição de bens imensos, que se considere, quer se considere o pecador como tal, quer a comunidade humana. É, portanto, necessário, para o que se chama plena remissão, né, e reparação dos pecados, não só que, graças a uma sincera conversão, se restabeleça a amizade com o Deus e se expia a ofensa feita, a sua sabedoria e bondade, mas também que todos os bens pessoais ou comuns à sociedade ou relativos à própria ordem universal, diminuídos ou destruídos pelo pecado, sejam plenamente restaurados. Então, o que o Papa está explicando? Todo pecado ele acarreta uma dupla consequência. A, né, a culpa, ou pena eterna, que é o quê? A quebra da sua amizade com Deus, que leva à sua condenação, se você não se arrepender. Né? E a pena temporal, ou simplesmente pena. São as consequências temporais desse pecado que devem ser reparadas. Então, existe esse duplo aspecto. E o Papa está explicando que para haver uma plena remissão do pecado, não basta haver apenas a remissão da culpa, ou seja, da pena eterna. Não basta apenas restabelecer a amizade com Deus. Tem que reparar essa pena temporal. E as penas temporais dos pecados são impostas pelo julgamento de Deus, pela justiça divina. Para quê? Porque todo pecado que você comete deixa consequências temporais. O mal que você faz é uma ofensa que você faz contra Deus. Você ofende a majestade divina. Então, para haver uma plena remissão do pecado, não basta a sua amizade ser estabelecida. Você tem que reparar a ofensa feita a Deus. Né? Seja desfazendo o mal que você fez, se for possível, seja cumprindo uma pena em reparação desse mal. Em reparação da ofensa que você causou a Deus com esse mal. Né? Então, essa pena é para reparar a ofensa que você fez a Deus. Não só para reparar essa ofensa, mas também para mas também para reparar, né, todos os bens, todos os bens temporais que foram afetados, que foram
danificados, digamos assim, destruídos ou diminuídos, como o Papa coloca, pelo pecado. Então, é esse duplo aspecto. Aí o Papa continua. Nos números 7 e 8, depois nas normas 1 a 3 sobre as indulgências. Pois o Filho unigênito de Deus adquiriu um grande tesouro para a igreja militante. Esse tesouro quis ele fosse distribuído aos fiéis para sua salvação por São Pedro, portador da chave do céu, e por seus sucessores, seus vigários na terra. E fosse por motivos particulares e razoáveis, a fim de remir, ora parcial, ora completamente a pena temporal devido ao pecado, misericordiosamente aplicado. Em geral, ou em particular, como diante de Deus se julgasse mais útil, aos que verdadeiramente penitentes se tivessem confessado. Essa remissão da pena temporal devida pelos pecados perdoados quanto à falta foi chamada propriamente indulgência. Indulgência é a remissão, diante de Deus, da pena temporal devida pelos pecados já perdoados, quanto à culpa que o fiel devidamente disposto em determinadas condições alcança por meio da igreja, a qual, como dispensadora da redenção, distribui e aplica com autoridade o tesouro das satisfações de Cristo e dos santos. A indulgência é parcial ou plenária, conforme libera, parcial totalmente da pena devida pelos pecados. As indulgências, ou parciais ou plenárias, podem sempre aplicar-se aos defuntos por modo de sufrágio. Então, o que é indulgência? É a remissão da pena temporal concedida pela igreja. A pena temporal que você deve ao pecado. E isso vem do poder das chaves que Cristo deu à igreja. Está em São Mateus 16, 19, ele dá de forma singular e nominal a Pedro, e Mateus 18, 18, que ele dá aos demais apóstolos, em comunhão com Pedro. Então, esse poder das chaves. Daí vem o poder da igreja de remir a pena temporal, que é o que a igreja chama de indulgência. Isso é indulgência, né? É a remissão da pena temporal. Para efeito de comparação, para entender melhor, vamos fazer uma seguinte comparação. Imagina que uma pessoa comete um crime, é levada diante do juiz, ela é julgada e o juiz condena uma pena de prisão. Pra pegar tantos anos de prisão. Só que o juiz oferece uma outra alternativa. O juiz fala o seguinte: ó, se você prestar determinado serviço comunitário, você não vai para cadeia. Ou vai ter um tempo parte da sua pena de prisão diminuída. Vai ficar menos tempo na prisão. É mais ou menos isso a indulgência. A pessoa cumpre esse serviço comunitário, em troca o que ela recebe, ou a liberação total da prisão, ou diminuição do tempo de prisão. Agora você troca o juiz pela igreja, a prisão pela pena temporal, e você troca o serviço comunitário por uma obra de piedade e misericórdia. Assim funciona a indulgência. A igreja concede, em troca de uma obra de piedade e misericórdia que você faz, alguma boa obra, alguma coisa que você faz, a remissão de parte ou da totalidade da pena temporal que você deve a Deus. Isso é indulgência. Agora vamos entender o pensamento de Martinho Lutero sobre as indulgências conforme as 95 teses. Por quê? Porque a gente sabe que Lutero, quando ele fez a revolta protestante, não se deu por causa das indulgências. Só que o que ele realmente pensava sobre as indulgências é deturpado, porque os protestantes dizem que Lutero era contra as indulgências. Ele foi contra as indulgências. Só que isso não é verdade. Ele não foi contra as indulgências. Lutero foi contra a simonia que era praticada com as indulgências. Fica bem claro nas teses dele. 95 teses de Lutero. Tese 50, 51, 71, 74 e 91. Ele escreveu o seguinte: deve-se ensinar aos cristãos que se o Papa soubesse das exações, ou seja, dos exageros, né, dos pregadores de indulgências, pretenderia reduzir as cinzas da Basílica de São Pedro a edificá-la com a pele, a carne e os ossos de seus ovelhos. Deve-se ensinar aos cristãos que o Papa estaria disposto, como é seu dever, a dar do seu dinheiro àqueles muitos de quem alguns pregadores de indulgências extraem ardilosamente o dinheiro, mesmo que para isso fosse necessário vender a Basílica de São Pedro. Seja excomungado e maldito quem falar contra a verdade das indulgências apostólicas. Seja bendito, porém, quem fica alerta contra a devassidão e licenciosidade das palavras de um pregador de indulgências. Assim como o Papa, com razão, fulmina aqueles que, de qualquer forma, procuram defraudar o comércio de indulgências, muito mais deseja fulminar aqueles que, a pretexto das indulgências, procuram defraudar a santa caridade e a verdade. Se, portanto, as indulgências fossem praticadas em conformidade com o espírito e a opinião do Papa, todas essas objeções poderiam ser facilmente respondidas e nem mesmo teriam surgido. Então, claramente, ele não era contra as indulgências, ele era contra os exageros das indulgências, a simonia, o comércio com as indulgências. Ele disse que o Papa não sabia das indulgências. Se essas indulgências fossem pregadas da forma como o Papa pregava, como a igreja ensinava, essas objeções que ele apresenta nem existiriam. Ou seja, ele não teria tido nenhum problema com as indulgências. Então, o problema dele não é com as indulgências, mas é com a simonia que era praticada com as indulgências. Esse que era o problema de Lutero, né?
E a Igreja Católica condena o abuso, a simonia com as indulgências. Lutero estava certo com isso. Já no Concílio de Trento, na seção 25ª, nos dias 3 e 4 de dezembro de 1563, no decreto sobre as indulgências, a Igreja condenou as indulgências. Está no número 1835 do Denzger. Diz assim: já que Cristo concedeu à Igreja o poder de conferir indulgências, e ela, desde tempo antiquíssimos, usou dessa faculdade que lhe foi transmitida por Deus, o Santo Sínodo ensina e ordena conservar na Igreja o uso das indulgências, sumamente salutar para o povo cristão, e aprovado pela autoridade dos Sagrados Concílios, e condena com anátema aqueles que afirmam serem inúteis as indulgências ou negam que haja na Igreja o poder de concedê-las. Contudo, deseja que se use de moderação na concessão das indulgências, para que não se debilite a disciplina eclesiástica pela facilidade exagerada, desejando, pois, emendar e corrigir os abusos que aí se romperam, e que deram ensejo a que o nome indulgência fosse blasfemado pelos hereges. Com presente decreto determina genericamente a completa abolição de toda espécie de vil comércio praticado em torno de sua obtenção. Então a Igreja condena se munir com as indulgências. Isso é que a Igreja é contra, isso que Lutero era contra. Mas a indulgência em si não é um problema. A indulgência em si é a remissão da pena temporal. Isso não tem nada a ver com compra de perdão. Não é o comércio de um perdão. Nada a ver. Agora, né? Vamos mostrar na Bíblia as indulgências. Fundamento bíblico. A remissão da pena temporal na Bíblia. Primeiro vamos mostrar na Bíblia a pena temporal. Existe pena temporal. Eu vou começar com 40 anos de Israel no deserto. Números 14. Versículos 11 a 13, 19 a 23 e 31 a 33. O Senhor disse a Moisés: até quando me desprezará este povo? Até quando não acreditará em mim, apesar de todos os prodígios que fiz no meio dele? Vou destruí-lo ferindo de peste, mas farei de ti uma nação maior e mais poderosa do que ele. Moisés disse ao Senhor: os egípcios viram que por vosso poder tirastes este povo do meio deles. E o disseram aos habitantes desta terra: perdoai o pecado deste povo segundo a vossa grande misericórdia, como já o tendes feito desde o Egito, até aqui. O Senhor respondeu: eu perdoo conforme teu pedido, mas pela minha vida e pela minha glória que enche toda a terra, nenhum dos homens que viram a minha glória, e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, que me provocaram já 10 vezes e não me ouviram, verá a terra que prometi, com juramento a seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Todavia introduzirei nela os vossos filhinhos, dos quais dizis que seriam a presa do inimigo, e eles conhecerão a terra que desprezastes. Quanto a vós, os vossos cadáveres ficarão neste deserto, onde os vossos filhos guardarão seus rebanhos durante 40 anos, pagando a pena de vossas infidelidades, até que vossos cadáveres apodreçam no deserto. Então veja, o povo tinha duvidado de Deus, e Deus tinha ameaçado abandonar o povo. Moisés intercedeu pedindo que Deus perdoasse, e Deus atendeu o pedido de Moisés e disse que ia perdoar o povo, só que, mesmo perdoando, o povo tinha que pagar a pena das suas infidelidades. Por isso, Deus mesmo tendo perdoado o povo, Deus condenou o povo a ficar vagando no deserto por 40 anos. Ou seja, o perdão divino fez o que aqui? Restabeleceu a amizade do povo com Deus. Cancelou a culpa do povo diante de Deus. Mas não remiu a pena temporal que eles deviam. Não reparou, não desfez a consequência do mal. Não desfez a falta de fé do povo. Não desfez a covardia do povo. Não desfez. O povo continuou covarde. O povo continuou duvidando. Então, o povo teve que pagar uma pena. Vai vagar por 40 anos no deserto. Aquela geração que saiu do Egito não iria entrar na Terra Prometida. Somente os filhos daqueles que saíram do Egito. Daquela geração que saiu do Egito, somente Josué e Caleb entrariam na Terra Prometida. Dos outros, só os filhos da geração que saiu do Egito que entrariam na Terra Prometida. Uma pena temporal. Segundo caso, a morte do filho do adultério de Davi. 2 Samuel 12, do 7 a 14. Natan disse então a Davi: tu és esse homem. O homem da parábola, que conta uma parábola a Davi de um homem, né, que tinha matado a única ovelhinha de um homem pobre. Né? Enfim. Está no versículo anterior do capítulo 12, do 1 a 6, né, que eu não coloquei aqui, mas você lê lá. Ele fala que o homem da parábola é Davi. Eis o que diz o Senhor, Deus de Israel: ungite rei de Israel, salvei-te das mãos de Saul, deite a casa do teu senhor e pus as suas mulheres nos teus braços. Entreguei-te a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse ainda pouco, eu teria juntado outros favores. Por que desprezaste o Senhor, fazendo que é mal aos meus olhos? Feriste com a espada Urias o Hiteu, para fazer de sua mulher tua esposa, e o fizeste perecer pela espada dos amonitas. Por isso, jamais se afastará a espada de tua casa, porque me desprezaste, tomando a mulher de Urias o Hiteu, para fazer dela tua esposa. Eis o que diz o Senhor: vou fazer com que se levantem contra ti males vindo de tua própria casa.
Sobre os teus olhos tomarei as tuas mulheres, dá-las-ei a um outro que dominará com elas a luz do sol. Porque agiste em segredo, mas eu o farei diante de todo Israel, diante do sol. Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu-lhe: O Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, como desprezaste o Senhor com esta ação, morrerá o filho que te nasceu. Então, Davi cometeu um pecado. Ele adulterou com a esposa de Urias e mandou Urias à morte, né? E mandou ele por fonte de batalha para ele morrer. O profeta foi até Davi e anunciou uma série de desgraças que iriam acontecer como punição pelo pecado de Davi. Davi se arrependeu e pediu perdão. Ele disse: pequei contra o Senhor. Reconheceu o seu pecado. Ele se acusou diante do profeta, que estava ali como emissário de Deus. E o profeta anunciou o perdão divino. O Senhor perdoou o teu pecado. Só que o profeta anunciou também a penitência dele. Não morrerás. Todavia, como desprezaste o Senhor com esta ação, morrerá o filho que te nasceu. Quer dizer, Davi recebeu o perdão divino. O profeta anunciou: o Senhor te perdoou. Você não vai morrer. Ou seja, você está livre da pena eterna. Sua amizade com Deus foi restabelecida. Você não vai para o inferno por causa disso. Lógico que a morte aqui não é a morte física, porque Davi morreu fisicamente. Era a morte eterna. Mas, mesmo assim, Davi teve que pagar uma pena temporal. Que foi, no caso aqui, a morte do filho fruto do adultério. Ele teve que pagar essa pena temporal. Terceiro caso, a conversão de Zaqueu. Eu errei a passagem. Na segunda Samuel, é Lucas. Lucas 19, não me recordo dos versículos. Está no capítulo 19. Desculpa, mas eu não me recordo dos versículos. Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos sacerdotes e dos... Perdão, chefe dos sacerdotes, li errado. Chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele correu adiante, subiu a um sicômoro, é uma árvore, né, para o ver, quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar, e levantando os olhos, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu alegremente. Vendo isto, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se em casa de um pecador. Zaqueu, entretanto, de pé, diante do Senhor, disse: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Qualquer referência errada aqui, na verdade é São Lucas 19, isso acho que é do 1 ao 1 seguinte, eu não me recordo dos versículos, mas no capítulo 19 de São Lucas, que está nessa narrativa. Jesus foi atrás de Zaqueu. Zaqueu, né, quando Jesus estava entrando em Jericó, Zaqueu ficou sabendo, ele subiu numa árvore para ver Jesus. Quando Jesus encontrou com Zaqueu, Jesus disse que ia comer na casa de Zaqueu. Zaqueu era um publicano, era desonesto, ele roubava das pessoas. E quando ele encontrou Jesus, aquilo fez ele ter uma conversão. Ele se arrependeu da sua desonestidade, dos seus roubos, e prometeu a Jesus que ele ia devolver tudo que ele roubou. Para quem defraudou, ele devolveria 4 vezes mais. E que ia dar metade dos bens aos pobres. E Jesus falou: hoje a salvação entrou nesta casa. Quer dizer, ele foi perdoado por Deus. E ele recebeu o perdão divino de seus pecados. A culpa dele foi cancelada. A amizade dele com Deus foi restabelecida. Porém, mesmo assim, Jesus não o isentou de fazer o que ele prometeu que ia fazer. De ter que restituir o que roubou. De dar seus bens aos pobres. Jesus não falou nada. E, não se preocupe, você não precisa devolver seus bens ao pessoal que você roubou. Você não precisa dar seus bens aos pobres. Jesus não falou isso. Jesus disse: a salvação entrou nesta casa. Mas ele teve que reparar o mal que ele fez. Foi mais um caso de pena temporal. O quarto caso: a conversão do bom ladrão. São Lucas 43, do 39 ao 43. Um dos malfeitores, ali crucificados, blasfemava contra ele, contra Jesus, né? Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. E salva-nos a nós. Mas o outro respondeu. O outro repreendeu: nem sequer temes a Deus, tu que sofre do mesmo suplício? Para nós isso é justo. Recebemos que mereceram nossos crimes, mas este não fez mal algum. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim, quando tiveres entrado no teu reino. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Observa que o bom ladrão, ele se arrepende na cruz. Ele repreende o outro ladrão, né, que blasfemou contra Jesus. O bom ladrão repreende o outro ladrão, o mau ladrão. Ele se arrepende e pede perdão a Jesus. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus o perdoa. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Observe que ele foi perdoado da sua culpa. A amizade dele com Deus foi restabelecida. Ele recebeu o perdão divino. No entanto, mesmo assim, ele não foi libertado da cruz. Ele continuou na cruz, agonizando até a morte.
Ele ficou ali até a morte, tanto que soldados romanos quebraram a perna dele para apressar a morte dele. João 19, do 31 e 34. Os judeus temeram que os corpos dos ladrões, né, de Jesus ficassem na cruz durante o sábado, porque já era preparação, e este sábado era particularmente solene. Rogaram a Pilatos que se quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram os soldados, quebraram as pernas do primeiro e do outro, e com ele foram crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como vissem já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Perceba que o bom ladrão se arrependeu dos seus pecados, foi perdoado quanto à culpa, teve a sua culpa perdoada, mas mesmo assim, isso não isentou de continuar ali agonizando até a morte. O perdão da culpa não isentou o ladrão de continuar agonizando até a morte. Ele teve que pagar a pena temporal. Ele teve que pagar a pena temporal. Mesmo tendo sido perdoado quanto à culpa. Por quê? Porque é preciso reparar o mal que foi feito. Ele praticou muita ofensa a Deus. Então ele teve que continuar agonizando como reparação dessas ofensas. Então ele já viu que para haver remissão plena do pecado, perdão pleno, tem que ter a remissão da pena temporal. E a gente vai ver agora que a igreja recebeu de Cristo o poder de remir os pecados. Primeiramente, isso está no poder da chave. São Mateus 16, 17 a 19. Jesus falou para Pedro. Jesus então lhe disse: Feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 18, 15 a 18. Se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende entre ti e ele somente. Se ele te ouvir, terás ganho teu irmão. Se não te escutar, toma contigo uma ou duas pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. Se recusa a ouvir, diz-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão e publicano. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes sobre a terra será ligado no céu. E tudo que desligardes sobre a terra será também desligado no céu. Então Jesus conferiu à igreja o poder de perdoar pecados, singular nominalmente a Pedro e depois a todos os outros apóstolos, em comunhão com Pedro. Né? Veja, Jesus conferiu à igreja o poder de perdoar pecados. Conferiu à igreja o poder das chaves. E no capítulo 18, Jesus falou desse poder logo após falar do quê? Da questão da correção fraterna e do poder da igreja para aplicar uma pena, porque ele fala: se recusa ouvir, diz a igreja. Se recusar ouvir a igreja, seja ele para ti pagão e publicano. Ele falou sobre o poder das chaves logo após falar que a igreja pode excomungar, pode ter alguém como pagão e publicano, ou seja, pagão, um traidor, pagão como alguém que não faz parte do povo eleito, e um publicano, um traidor, povo de Deus. Publicanos eram cobradores de impostos, vistos como traidores pelos judeus, né? Isso aqui é um dos fundamentos para a pena de excomunhão. Quando a pessoa é excomungada, é porque ela passa a ser tratada pela igreja como isso, um pagão, não faz parte do povo eleito, porque rompeu com a igreja, não está em unidade com a igreja, e um traidor, um publicano, um traidor, né? Da fé, um traidor da igreja. E logo depois de Jesus falar isso, ele fala do poder das chaves, quer dizer. Então quer dizer que pelo poder das chaves a igreja pode aplicar essa pena. E se pelo poder e veja, se pelo poder das chaves a igreja pode aplicar uma pena, por lógica, pelo mesmo poder das chaves a igreja pode retirar uma pena, pode remir uma pena, né? Mais adiante, novamente a autoridade que Cristo deu para perdoar pecados. São Marcos 2, 5 e 10 a 12. Jesus vendo, a passagem do paralítico, né? Jesus vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados te são os pecados. Ora, para que conheçais o poder concedido ao Filho do Homem. Não sei porque tem um acento, colocou um acento aqui, mas enfim. Não tem um acento. Filho do Homem sobre a terra, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. No mesmo instante, ele se levantou e, tomando o leito, foi-se embora à vista de todos. A multidão inteira encheu-se de profunda admiração e puseram-se a louvar a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa semelhante. Por que a multidão estava louvando a Deus? Dizendo que nunca viu coisa semelhante. Porque Cristo perdoou os pecados do paralítico, né? E ele mostrou que, sim, ele tinha esse poder. Eu não coloquei aqui, mas se você for ver a passagem paralela de São Mateus, que está no capítulo 9 de São Mateus, se você for ler lá, vai dizer que a multidão glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Então, é só ver a versão paralela de São Mateus, no capítulo 19 de
19 não, capítulo 9 de São Mateus, não me recordo os versículos, mas procura lá no capítulo 9 de São Mateus e veja a versão paralela, vai dizer isso. E a multidão glorificou a Deus porque deu tal poder aos homens. Qual poder? O poder de perdoar pecados. Não é o poder de cura, porque o poder de curar o povo de Israel já conhecia. Desde o Antigo Testamento, né? E já tinham vindo homens curando como instrumento de Deus. Profetas como, né, Jeremias não, perdão, Elias, Isaías, Eliseu, curando. Então, homens curando já tinham visto. Agora, um homem com autoridade para perdoar pecados, eles nunca tinham visto. É a primeira vez que eles viram. Então, eles glorificaram a Deus, louvaram a Deus porque viram um homem perdoar pecados. Jesus é um homem. Isso aqui é um prenúncio da autoridade que Jesus daria à sua igreja. E Deus usaria homens para perdoar pecados. É lógico que o homem, nessa passagem paralítica, é o próprio Deus, que é Cristo, Deus encarnado. Mas isso aqui é um prenúncio do poder que Cristo daria à sua igreja de perdoar pecados. Porque a multidão, o texto diz que a multidão louvou a Deus porque deu poder aos homens, poder de perdoar pecados. Cristo curou o paralítico para mostrar, né, através dessa cura física, aos fariseus que estavam blasfemando contra Jesus, porque ele falou que ia perdoar os pecados do paralítico, e ele tinha poder de perdoar pecados. Para mostrar que sim, ele, mesmo sendo humano, ele também era divino, mas ele tinha poder para perdoar pecados. Ou seja, para mostrar que Deus, né, também usa a humanidade. Deus, né, Deus também usa a humanidade. Que ele tem esse poder de perdoar pecados. E para mostrar que esse poder Deus quer dar aos homens. Né? E Deus deu aos homens. É só ir no Evangelho de São João, capítulo 20, do versículo 21 ao 23. Ó. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoados os pecados, se eles são perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, se eles são retidos. Então Cristo deu à igreja o poder de perdoar pecados. E o perdão, para ser pleno, eu mostrei na própria Bíblia, ele tem que ter a remissão da culpa e da pena. Então, se Cristo deu à igreja o poder de perdoar pecados, deu à igreja o poder de dar o perdão pleno dos pecados. Então, isso inclui o poder de perdoar a pena temporal, de remir a pena temporal. E aqui que está as indulgências. Atos dos Apóstolos 19, 18. Os apóstolos exercendo esse poder. Muitos do que haviam acreditado vinham confessar e declarar suas obras. Que obras? Obras más, pecados. Ele está falando de pessoas que tinham se recém-convertidos. Pessoas que tinham abandonado o paganismo, abandonado o pecado. Então essas obras que essas pessoas iam declarar eram seus pecados. Iam se confessar aos apóstolos. E evidentemente os apóstolos absorviam com a autoridade que Cristo deu. 2 Coríntios 2:10. Agora vou mostrar o ministério da reconciliação que Cristo deu à igreja nas cartas de São Paulo. 2 Coríntios capítulo 2:10. Segunda carta aos Coríntios, na verdade, né? A quem vós perdoais, eu também perdoo. É São Paulo dizendo: com efeito, o que perdoei, se alguma coisa tenho perdoado, foi por amor de vós, sob o olhar de Cristo. Nessa tradução que é da Ave Maria, está escrito sobre o olhar de Cristo. Só que no latim, São Jerônimo, quando traduziu para o latim, ele traduziu como in persona Christi, quer dizer, na pessoa de Cristo. E é a mesma expressão que a Igreja Católica usa quando diz que o sacerdote perdoa em persona Christi. Na pessoa de Cristo. Quando diz que o sacerdote age em nome de Cristo quando perdoa. Quando ministra os sacramentos. Entre eles a penitência. Ou seja, São Jerônimo traduzindo dessa maneira, e eu creio que São Jerônimo entendia de grego, então quando ele traduziu o grego dessa maneira, está nos confirmando que o que São Paulo quis dizer é que ele perdoou em nome de Cristo, na pessoa de Cristo. Ou seja, ele foi ali digamos assim, um embaixador, um emissário de Cristo, um instrumento de Cristo para perdoar o pecado de alguém. Para perdão. Ele foi um instrumento de Cristo. Quando ele fala que foi em persona Cristo, na pessoa de Cristo, é como São Paulo estivesse dizendo que ele perdoou com uma procuração que ele recebeu de Cristo. É mais ou menos isso, né? Isso fica claro também em 2 Coríntios 5, 18 a 20. Tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou o ministério desta reconciliação. Porque é Deus que em Cristo reconciliava consigo o mundo, não levando mais em conta os nossos pecados, não levando mais em conta os pecados dos homens, e pôs em nossos lábios a mensagem da reconciliação. Portanto, desempenhamos o encargo de embaixadores em nome de Cristo. E é Deus mesmo que exorta por nosso intermédio. Em nome de Cristo vos rogamos, reconciliados com Deus. Então, São Paulo está dizendo que Deus confiou à igreja, a ele, ao sacerdote da igreja, o ministério da reconciliação. Autoridade para, em nome de Cristo, perdoar os pecados. Deus pôs nos lábios do sacerdote da igreja a mensagem de reconciliação. Que mensagem é essa? A palavra da absolvição dos pecados. Então, São Paulo está mostrando que ele, como ministro de Deus, ele tem autoridade que Cristo deu aos apóstolos, para remir os pecados.
Cristo deu aos apóstolos, deu à sua igreja essa autoridade. Essa remissão, se Cristo deu essa autoridade, então a igreja tem autoridade para remir pecado, tanto na culpa, tanto na pena. A igreja pode remir a pena dos pecados. Outra coisa que evidencia isso é a questão da aplicação de penas. A Bíblia também mostra que a igreja, os ministros, os sacerdotes da igreja têm autoridade para impor penas. Atos 8, capítulo 20, Atos capítulo 8, versículo 20 a 23. Pedro respondeu: Maldito seja o teu dinheiro e tu também. Se julgas poder comprar o dom de Deus com dinheiro, não terás direito nem parte alguma nesse ministério, já que o teu coração não é puro diante de Deus. Arrepende-te desta tua maldade e roga a Deus, para que, sendo possível, seja perdoado este pensamento do teu coração. Pois estou a ver-te no fel da amargura e nos laços da iniquidade. Isso aqui é Pedro falando para Simão, o mago, que tentou comprar, né, o dom do Espírito Santo. E Pedro os excomungou, dizendo: você não vai ter direito nem parte alguma nesse ministério. Então, aplicou uma pena. Tem uma outra passagem que eu não coloquei aqui, mas no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, Pedro condenou à morte Ananias e Safira, porque eles mentiram sobre a quantia em dinheiro que eles doaram para os apóstolos, né? Eles venderam o terreno e doaram uma parte dizendo que tinham doado tudo. Mas o Espírito Santo revelou a Pedro que eles estavam mentindo. E Pedro condenou à morte, disse que eles, né, decretou que eles iam morrer com pena divina por esse pecado. Então, Pedro aplicando pena. Também São Paulo usava sua autoridade para punir, para aplicar penas naqueles que praticavam delitos graves. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 1 e 4 e 5. Ouve-se dizer constantemente que se comete em vosso meio a luxúria, uma luxúria tão grave, que não se costuma encontrar nem mesmo entre os pagãos. Há entre vós quem vive com a mulher de seu pai, ou seja, no caso de alguém que praticava incesto com a madrasta. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e meu espírito com o poder de nosso Senhor Jesus, seja esse homem entregue a Satanás, para a mortificação do seu corpo, a fim de que a sua alma seja salva no dia do Senhor Jesus. São Paulo aplicou uma pena, para que a alma seja salva, a alma do homem que pecou. Ou seja, pela justiça. Uma pena a esse homem, para quê? Para que a ofensa que ele praticou contra Deus seja reparada. 1 Timóteo 1, 18 a 20. Eis aqui uma recomendação que te dou, meu filho Timóteo, de acordo com aquelas profecias que foram feitas a teu respeito. Amparado nela, sustenta bom combate com fidelidade e com boa consciência, que alguns desprezaram e naufragaram na fé. É o caso de Mineu e Alexandre, que entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. São Paulo dizendo que entregou 2 homens a Satanás para aprender a não blasfemar. Mais uma vez ele impondo uma pena, seria excomunhão. Então, São Paulo está mostrando, e São Pedro, nesses casos, mostraram que eles, como ministros de Deus, podem aplicar penas. Então, isso mostra que a igreja, com a autoridade da chave que recebeu de Cristo, pode impor penas. O próprio Cristo tinha dito isso quando disse que quem não ouvia a igreja é pagão e publicano. Então, a igreja, com a autoridade que recebeu de Cristo, pelo poder das chaves, pode impor penas. Então, usamos a lógica. Se a igreja pode impor penas, na mesma lógica, a igreja também pode retirar penas, pode remir penas. Então, a gente vê que a igreja tem o poder para perdoar pecados. Se tem poder, então a igreja tem o poder para remir as penas devido aos pecados, porque isso é parte do perdão dos pecados. Então, aqui está aqui a fundamentação bíblica das indulgências. Nós vamos para as indulgências na tradição da igreja. Né? As indulgências na patrística, os pais da igreja, o poder perdoador da igreja, o poder da igreja de perdoar pecados. Eu vou mostrar alguns poucos testemunhos, para não ficar tão comprido. Já está com 33 minutos de vídeo. Então, eu vou mostrar que, assim, na patrística, a gente, lógico, não vai encontrar, assim, menção explícita a questão das indulgências, mas a gente encontra pais da igreja testemunhando que a igreja tem autoridade para perdoar pecados. E já deixa implícito o poder da igreja, já na tradição, né, esse poder da igreja de remir as penas, porque faz parte do perdão dos pecados, como eu mostrei na Bíblia. A remissão das penas faz parte da remissão dos pecados. Então, veja, eu vou começar aqui com Tertuliano de Cartago, na sua obra sobre a modéstia, no capítulo 21, ele escreveu o seguinte, lá por volta do ano 200 depois de Cristo. Mas você diz, a igreja tem o poder de perdoar pecados. Isso eu reconheço e julgo mais do que você. Eu que tenho o próprio parágrafo nas pessoas dos novos profetas dizendo, a igreja tem poder de perdoar pecados, mas não o farei para que não comprometa outros também. Então, Tertuliano afirmando, a igreja tem o poder de perdoar pecados. Agora, Santo Hipólito de Roma. Tertuliano viveu entre 160 e 220 depois de Cristo. Santo Hipólito de Roma, que viveu entre 270 e 236 depois de Cristo. Na sua tradução apostólica, no capítulo 2, parte 2, do ano 200 depois de Cristo, mais ou menos, também.
Deve ser ordenado bispo aquele que tenha sido eleito incontestavelmente por todo o povo. Veja, que é dono 200. Todos permanecerão em silêncio, orando no coração pela vinda do Espírito Santo. A seguir, um dos bispos, por consenso geral, imporá as mãos sobre o que está sendo ordenado e rezará dizendo. Veja a oração que Santo Hipólito ensinava a fazer na ordenação episcopal. Concede tornar propícia a tua imagem, incessantemente oferecendo sacrifícios da tua santa igreja, e com espírito superior de superior sacerdócio, possui o dom de perdoar os pecados conforme a tua ordem, distribuir os cargos eclesiásticos segundo o teu preceito, desatar quaisquer laços conforme o poder que deste aos apóstolos e ser do teu agrado. Poder das chaves, né? E pela mansidão, pureza do pecado, para que te ofereça um perfume agradável. O teu Filho, Jesus Cristo, pelo qual te damos glória, poder e honra ao Pai e ao Filho, e com o Espírito Santo na Santa Igreja, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Então, nessa oração, fica claro que o sacerdote tinha poder. Já se tinha essa crença que os sacerdotes tinham o poder de perdoar pecados. E a igreja tinha esse poder. O ministério da igreja podia perdoar pecados. Na oração da ordenação episcopal, se reza para que Deus unja o bispo com esse poder. Dê ao bispo o poder de perdoar os pecados conforme a ordem de Cristo, lá em São João 20, do 21 ao 23, e o poder de desatar quaisquer laços, ou seja, isso implica o poder de remir qualquer pecado, qualquer pena da igreja. Isso já era claro na tradição da igreja. Mais adiante, São João Crisóstomo viveu entre 347 e 407 depois de Cristo. Sobre o sacerdócio, capítulo 3, livro 3, capítulo 5, no ano 400 depois de Cristo, mais ou menos. Ele escreveu o seguinte: e o que os sacerdotes fazem aqui embaixo, Deus ratifica acima. E o mestre confirma a sentença de seus servos. Pois, de fato, o que é senão todo tipo de autoridade celestial que lhes deu quando diz: de quem perdoa os pecados, eles são remidos. E de quem os retens, eles são retidos. E a autoridade poderia ser maior do que esta? O Pai entregou todo o julgamento ao Filho. Mas veja que tudo foi entregue nas mãos desses homens pelo Filho. Então, São João Crisóstomo dizia que Jesus deu aos sacerdotes toda a sua autoridade para perdoar pecados. Né? Não tem autoridade maior que essa. Cristo deu aos sacerdotes, ao clero, à igreja, a magistério da igreja, toda a sua autoridade para perdoar pecados. São João Crisóstomo já tem essa consciência. Então ele já cria que a igreja tinha sim o poder para remir pecado, porque faz parte do perdão dos pecados. E deu toda a autoridade, deu inclusive a autoridade para remir os pecados também, para remir a pena temporal dos pecados. Santo Agostinho de Hipona, viveu entre 354 e 430 depois de Cristo. Na sua obra Enquiridio, no capítulo 65, no ano 420 depois de Cristo. Olha o que Santo Agostinho escreveu. Mas quanto a esses mesmos delitos serem perdoados na Santa Igreja, por graves que sejam, aqueles que praticam uma penitência adequada ao próprio pecado não devem desesperar da misericórdia de Deus. Então ele está dizendo que a penitência que o fiel pratica, pelo poder da Igreja, ela permite faz com que o fiel obtenha a remissão da pena temporal. A remissão plena do pecado. Pela penitência. A penitência é para a remissão da pena temporal. Aqueles que presidem as igrejas justamente estabeleceram nos tempos de penitência. Estabeleceram os tempos de penitência. Para que seja satisfatória também diante da igreja, na qual tais pecados são perdoados. Fora dela quem? Da igreja. Fora da igreja. Certamente, eles não são perdoados, pois somente ela recebeu como garantia o Espírito Santo, sem o qual pecado algum é perdoado, de maneira que aqueles a quem são perdoados consigam a vida eterna. Então, fora da igreja, segundo Santo Agostinho, fora da igreja não há perdão dos pecados. Se fora da igreja não há perdão dos pecados, fora da igreja não há remissão das penas temporais. É preciso estar em comunhão com a igreja para receber da igreja a remissão das penas temporais. Então já vê aqui que é claro na tradição da igreja, que a igreja, já nos primeiros séculos, eu coloquei aqui ano 200, início do século III, final do século II, início do século III, e século IV, V aqui, já testando que a igreja tem essa autoridade para perdoar pecados. E está implícito aí, evidentemente, a autoridade para remir a pena temporal. Porque, como eu mostrei na Bíblia, a remissão dos pecados, a remissão da pena, inclui a remissão da pena temporal. Então está claro, na Bíblia, na tradição da igreja, esse poder que a igreja tem. Se a igreja tem esse poder, então a igreja tem autoridade para conceder indulgências pelos pecados, pela remissão dos pecados. Então, aqui eu termino, tá aqui as referências que vão estar no final do vídeo, né? No vídeo não, perdão, vão estar na descrição do vídeo. Então é isso, já ficou um pouco longo, já vai dar 40 minutos de vídeo, mas
É isso, espero que tenha ficado claro. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Se inscreve no AC Católica também, né? Aqui no MSF Católica, na AC Católica. Ative o sino da notificação se não tiver ativado. Sino das notificações. Aqui no MSF Católico, no AC Católico. No MSF Católica e no AC Católica. Me segue no Instagram se ainda não me segue. @MSF Católica. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E segue também a página do apostolado da AC Católica, que agora tem no Facebook. AC Católica, pesquise no Facebook. Vou deixar o link na descrição do vídeo, da página do AC Católica. Se inscreve nos canais católicos, tem o Bate-Papo Católico do Simplício, Universo Católico do Carlos André Perim, tem o canal do Robson 2.0 do Robson, tem Hora do Macabeus, do Cris Macabeus, tem o novo canal do Cris do Robson, que é a Escatologia Consumada. Não, Escatologia Preterista, confundi o nome. Escatologia Preterista. Escatologia Consumada é outra coisa, que não tem nada a ver com a escatologia que eles pregam. Escatologia Preterista. Tem o Cláudio Campos, tem o missionário Daniel Silveira, do pregador Eudes Duarte, tem estudo da doutrina católica, comentários bíblicos católicos e vários outros canais católicos que eu gosto, que eu indico, que eu recomendo. Vou deixar as indicações aqui na descrição. Perdão. Deixa as indicações na aba de canais recomendados do meu canal. Tem lá os canais que eu gosto, que eu indico e recomendo. Então vai lá, né? Conheça, gostar, se inscreve. Se não gostar, não se inscreve. Então é isso, né? Fico por aqui. Paz bem a todos. Salve Maria Santíssima. Viva Cristo Rei. Fico por aqui. Até a próxima.